E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Vasco e Cruzeiro que se enfrentam nesse sábado, dia 8 de julho, a partir das 4 horas da tarde em São Januário, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está na 12ª posição com 18 pontos, enquanto o Vasco está em 18º dentro da zona de rebaixamento com 9 pontos. O Vasco, que teve uma sequência muito ruim dentro do Campeonato Brasileiro, chegou a ficar 10 rodadas sem vencer, isso causou a demissão do Maurício Barbieri, mas na última partida em casa, mesmo jogando sem torcida, o Vasco venceu o Cuiabá por 1-0. Então é natural que nós cruzeirenses tenhamos algum otimismo para esse confronto, né? O Vasco não vem na melhor fase, está nesse processo de transição, buscando aí um novo comandante, mas não é favas contadas, não vai ser fácil o jogo lá. E antes das prováveis escalações, eu lembro que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, que é um site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal 6x1, e todo final de semana a Betfair tá te dando R$4 em apostas grátis, tá? São R$2 no sábado e R$2 no domingo para todos os clientes ativos no site, sejam clientes novos, antigos. Caso você ainda não tenha conta na Betfair, entrando pelo link da descrição, você faz lá o seu cadastro e recebe também um bônus de até R$200 em apostas grátis. Caso você já tenha uma conta ativa, pode entrar pelo link da descrição também, fazer o seu login e resgatar aí os seus R$2 em aposta grátis nesse sábado, e amanhã, domingão, tem outros R$2 para você utilizar no jogo que quiser, montar sua múltipla, enfim, fazer esse bônus virar dinheiro na sua carteira. E esse bônus que a Betfair tá te dando aí, eu te encorajo a usar das formas mais malucas possíveis. É hat-trick de Gilberto, manda bala, tá? Não precisa ficar pensando muito não. Agora, o que você colocar do seu bolso lá, aposta sempre com responsabilidade para você se divertir. Falando das prováveis escalações e começando com o Vasco, dono da casa, o William Batista, que é o técnico interino do Cruz Maltino, deve mandar seu time a campo com o goleiro Léo Jardim, a zaga com Maicon e Capasso, lateral direito Pumita Rodrigues, lateral esquerdo Léo. No meio campo, Matheus Carvalho é um primeiro volante, o Marlon Gomes sai mais pro jogo, Alex Teixeira seria uma opção de camisa 10, Gabriel Peck na ponta direita, Serginho na ponta esquerda e Pedro Raul como centroavante. Essa é uma possível escalação do time do Vasco, considerando aí alguns jogadores importantes que foram titulares na última rodada, como Alex Teixeira e Pedro Raul, em que eu tentei contemplar também o Serginho e o Maicon, né, recém-contratados aí. Maicon, ele mesmo, God of Zaga, não é a proposta, é o propósito. Fez 3 jogos pelo Cruzeiro no início de 2022, acabou recebendo uma boa proposta do Santos e foi lá para o Clube Paulista, de onde saiu recentemente para jogar no Vasco. Alguns sites, como o Globoesporte.com, têm cravado o time do Vasco numa escalação diferente, deixa eu tentar montar ela aqui para vocês, sem esses 2 atletas e contando aqui com 2 jogadores mais jovens. E eu sinceramente não sei como funcionaria o time do Vasco com essa escalação, contando com esse quarteto ofensivo de Gabriel Peck, Orelhano, Eric Marcos e Serginho. E eu falo isso porque o Eric Marcos normalmente ele é utilizado no Vasco como um ponta pelo lado esquerdo, não como um centroavante. O Serginho, que recentemente foi contratado, estava no futebol turco, vinha jogando como um ponta direita. Embora, pelo que eu vi dele na carreira, já jogou em outros momentos como um atacante pelo lado esquerdo também. E o Luca Orelhano, né, um jogador que chegou muito badalado e ainda não conseguiu render grande coisa, assim como o Gabriel Peck e Serginho, também é um jogador que tem a preferência por jogar como um ponta direita. Então, com esse quarteto de ataque aqui, o Vasco tem muita gente para ponta e pouca gente habituada a jogar por dentro. É fato que tanto o Serginho quanto o Gabriel Peck possam jogar dos 2 lados do ataque, o Eric Marcos também pode jogar aqui como um atacante um pouco mais à frente. Isso aqui não é absurdo, tá? Mas sei lá, talvez o treinador pense no Gabriel Peck como meia, Serginho na ponta e Orelhano na outra, talvez seja isso. O Alex Teixeira desperdiçou a melhor chance do Vasco no clássico contra o Botafogo, né? Uma chance cara a cara inclusive. O Pedro Raul também tem sido muito cobrado pela torcida, porque foi um investimento importante do Vasco, era esperado que ele fosse um protagonista e até agora não tem conseguido corresponder às expectativas, mas eu não descartaria totalmente a presença desses jogadores. Acho que se fosse pro Vasco optar por um outro meio atacante central que não fosse o Alex Teixeira, até faria sentido botar o Carabarral, que é um jogador que passou pelo Santos e que também sabe fazer esse papel. Se quiser botar aí um terceiro volante, poderia colocar o Zé Gabriel, né, jogando ao lado aqui do Matheus Carvalho e liberando um pouco mais o Marlon Gomes para ser um meia. É uma possibilidade que a gente não pode descartar também, porque ele é bom jogador, né, foi um dos destaques na seleção brasileira aí no Mundial.
E lá na frente tem o Ryan, que é um garoto, 16 anos. E se o Vasco quiser utilizar um atacante que tem velocidade, que tem mais porte físico e não quiser usar o Pedro Raul, o Ryan poderia ser uma alternativa, ele que inclusive marcou um belo gol contra o Internacional. Então fica essa ressalva que sites especializados na cobertura do Vasco têm colocado essa provável escalação com esse quarteto de jogadores mais móveis, mas eu sinceramente tenho dúvida de como eles jogariam na prática. Já o Cruzeiro do técnico Pepa não tem aí grandes novidades, grandes dúvidas na escalação. O provável 11 inicial tem o Rafael Cabral, a zaga com Neres e Luciano Castan, lateral direito William, lateral esquerdo Kaique. No meio campo, o Matheus Jussa é o primeiro volante, o Machado o segundo homem de meio e o Matheus Vital mais na armação. O Wesley numa ponta, Stênio na outra e Bruno Rodrigues no ataque. O técnico Pepa relacionou 24 jogadores para a partida. As principais ausências: zagueiro Lucas Oliveira e lateral esquerdo Marlon estão suspensos. O Nicão não foi relacionado porque está negociando aí uma saída para outro clube. Tem também o pessoal que está no departamento médico, como Daniel Júnior, Wesley Gasolina. No entanto, o Alisson, que ficou fora do último jogo por um problema no joelho, volta a ser relacionado e está à disposição, assim como os recém-contratados, Elibelton Palacios e Paulo Vitor. Com isso a gente tem aí Rafael, Anderson e Gabriel Mesquita como goleiros, Neres, Luciano Castan e Reinaldo zagueiros, para lateral direita William e Palacios, para lateral esquerda Kaique. Se precisar de um lateral esquerdo quebrando o galho, Matheus Jussa, Reinaldo ou William podem fazer essa função. Se precisar de um zagueiro, o próprio Matheus Jussa já jogou aqui, o Machado também, o Palacios também quebra um galho. Como opções de meio campo, Matheus Jussa, Machado, Fernando Henrique, Neto Moura, o Alisson e Ian Lucas são mais volantes. Matheus Vital é um meia que joga centralizado. Wesley, Robert, Juan Christian, Bruno Rodrigues, Stênio e Paulo Vitor são atacantes de beirada, enquanto Henrique Dourado e Gilberto são alternativas de centroavante. E a única dúvida de fato que eu vejo na escalação do Cruzeiro é na montagem do ataque, se a gente terá normalmente a figura do Bruno Rodrigues atuando centralizado, ou se o Pepa volta a utilizar um centroavante, que poderia ser o Gilberto ou o Ceifador. Se for para escolher um dos dois centroavantes, acho que o Gilberto é a opção mais provável, porque é um atacante melhor que o Henrique Dourado, acho que não tem muito questionamento. O Neres joga na zaga central na vaga do Oliveira, o Kaique entra na vaga do Marlon, isso aqui não tem muita dúvida. Matheus Jussa segue como titular aqui na primeira volância, digamos assim, né? O Felipe Machado deve começar jogando, embora a gente não possa descartar as opções de Neto Moura e o Alisson. O Vital é o meia em que o técnico confia, o Wesley e Bruno Rodrigues certamente serão titulares. A dúvida é se joga o Stênio ou se joga um centroavante, né? Que no caso do Pepa escolheu o Gilberto, o Bruno vem jogar na ponta e o Giba, que não tem sido Giba Gol, atua ali como o camisa 9. O meu palpite de placar para o jogo é Vasco 1, Cruzeiro 3. O gol do Vasco sendo marcado por Gabriel Peck e o Cruzeiro balançando as redes com Bruno Rodrigues, Matheus Vital e Stênio. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro para esse jogo se tivesse os poderes aí do técnico Pepa. Lembrando que o jogo hoje é mais cedo, tá? Sabadão, 4 horas da tarde. O jogo vai ter transmissão de TV apenas pelo Premiere e assim que terminar, ali por volta das 18 horas, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após a partida, comentando o jogo, dando nota para os atletas. E só um detalhe, hein, galera? Se você mora no Rio de Janeiro e tá pensando em ir no jogo, não vá, porque o Vasco está punido, o jogo será com portões fechados, então não tem torcida do Vasco e não tem torcida do Cruzeiro também. Esse jogo é só pela televisão mesmo. Vamos torcer para que o Cruzeiro faça um bom resultado, traga esses 3 pontos aí de São Januário e mais tarde a gente se fala então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!